Este podcast é trazido até você com um oferecimento de manhoodbrasil.com.br. Masculinidade, autorresponsabilidade e autopertencimento. Dos machos alfa aos homens de prestígio. Gostamos de dizer que os homens podem ser divididos em dois grupos. De um lado, os homens alfa, cheios de poder, dinheiro e mulheres. Eles seriam os dominantes, os manda-chuvas no topo da montanha, os homens machos de verdade. Do outro lado, existiriam os betas, passivos, fracos, submissos, sentimentais. O tipo de cara que as mulheres maternalmente se referem como uma boa pessoa, os caras do bem, o Mr. Nice Guy. Estudos comportamentais mostraram que, em comparação às descrições de atitudes passivas, homens com características dominantes provocavam uma resposta de atração sexual de maior intensidade nas mulheres que homens com predomínio de características não dominantes. Isto é um fato e não cabe muita discussão a respeito. Entretanto, as pesquisas mostraram que também era necessário um determinado conjunto de qualidades para produzir essa atração. Ainda que ser dominante fosse algo positivo, a atração não ocorria quando as mulheres eram confrontadas com percepções como agressivo e dominador. Em uma entrevista com mulheres universitárias sobre qual característica seria mais importante para formar um par romântico com você, o traço dominante foi apontado como relevante por apenas 2% delas. As qualidades vencedoras foram autoconfiança, com 74% de aprovação, e assertividade, com 48%. Quando a pergunta foi repetida com relação às qualidades não dominantes, aquelas consideradas mais atraentes pelas mulheres foram descontração, por 68%, e sensibilidade, por 76%. Isso não significa que não existam mulheres com gosto por homens dominadores. Elas existem, sim, e, em geral, cresceram em lares instáveis com pouco ou nenhum suporte familiar, e tendem a se sentir inseguras para estabelecer vínculos afetivos. Por isso, não espanta que homens que utilizam a fantasia de dominadores terminem com uma amostragem bem ruim do universo feminino. A fantasia do dominante alfa irá atrair mulheres mais promíscuas e emocionalmente instáveis, e o sujeito vai terminar achando que todas as mulheres são malucas daquele jeito, quando, na verdade, não são elas que não prestam, mas o método de seleção dele que é uma bosta. Flertar vestindo a fantasia de super alfa dominante espanta as mulheres que são centradas e bem resolvidas. Mas o que os caras em geral fazem nessa situação? Eles acham que ainda não são maus o suficiente e então injetam ainda mais testosterona e agressividade no seu comportamento, piorando o índice de rejeição entre as mulheres que valem a pena e se aproximando daquelas que não valem tanto. Para romper com este circuito de falhas, você deve entender da maneira mais clara possível o que significam dominância e prestígio. A rota da dominância é pavimentada com blocos de intimidação, ameaças, manipulação, coerção, neurose e narcisismo. Por outro lado, a rota do prestígio é calçada na satisfação do dever cumprido, na confiança enérgica e no sucesso empático, e coberta por camadas de orgulho autêntico. O prestígio é a personificação mais elevada do autopertencimento da masculinidade, e quem caminha por essa estrada apresenta um comportamento agradável focado em objetivos, com boas doses de autoconhecimento, satisfação nos relacionamentos interpessoais e uma atitude mental sempre positiva. Em um ambiente difícil e perigoso, a dominância tem seu valor, pois ela garante segurança e acesso a recursos vitais como água e alimentos. Em um contexto hostil,
Não é preciso muito mais que força e intimidação para fazer as coisas funcionarem. Contudo, para além dos limites da barbaridade, é o cara de prestígio quem manda. É ele quem alcança o sucesso na vasta maioria de suas empreitadas, sejam elas profissionais ou românticas. Dominância e prestígio são estratégias bem diferentes de obter e manter o status social, e não raramente as duas coexistem e se alternam dentro de nós. Somos animais predadores no final das contas, não anjos e menos ainda santos. A dominância é uma boa estratégia para o sucesso no curto prazo, mas será necessário empregar prestígio para manter-se no terreno. A dominância pode ser uma excelente conquistadora, mas é uma péssima governante. Somando todos estes conceitos, podemos dizer que o homem idealizado pelas mulheres é assertivo, descontraído, sensível, gentil, generoso e autoconfiante, e tem nada de agressivo, exigente, quieto, tímido ou submisso. Em outras palavras, o homem idealizado por elas é um homem de prestígio, não um homem de dominância. Ao invés de preocupar-se em ser uma criança fantasiada de homem alfa, por que não tornar sua experiência neste planeta mais ampla? Engajar-se na missão de implementar padrões de excelência de masculinidade em sua vida trará um profundo senso de valor, respeito e honra para sua existência. Homens alfa caçam e matam na floresta selvagem. Homens beta cozinham e servem à mesa. Mas homens que transpiram prestígio, meu caro, esses degustam o mundo.